Cresce cada vez mais o número de pessoas contra a vacinação, principalmente em crianças. O assunto vem gerando polêmica e faz crescer o número de casos de doenças consideradas erradicadas no mundo inteiro. A vacina tem sido vítima do seu próprio sucesso. Antes de compreender essa afirmativa, o importante primeiro é entender o que é a vacina. Pois bem, ela é uma substância feita com vírus e bactérias mortos ou enfraquecidos. Ao introduzi-los no corpo, ela age diretamente no sistema imunológico, produzindo anticorpos contra aquela mesma substância. Dessa forma, o nosso organismo fica preparado para receber aquela patologia e, assim, nosso sistema de defesa age rapidamente, impedindo que a doença se desenvolva ou até mesmo de forma mais leve. Mas por que a vacina tem sido vista como vilã por alguns pais? O motivo que me faz ser contra é porque antigamente as pessoas não se vacinavam e viviam normalmente melhor do que as de hoje em dia. Eu já fui vacinada sim e tive reações várias vezes, tipo febre, náusea, vômitos. Inclusive fiquei 1 semana já de cama por ter tomado uma vacina. Adriana foi vacinada e conta que seus filhos também foram imunizados mesmo contra a sua vontade. Se os meus filhos foram vacinados, sim, foram. O porquê eu deixei outras pessoas levarem ao posto de saúde? Porque, infelizmente, somos cobrados pela sociedade e pelos pediatras. Porque quando a gente leva a criança que está faltando uma vacina, eles questionam o porquê não foi dado. O Brasil, que era referência mundial por apresentar uma das melhores coberturas de vacinação, atualmente vai na contramão da tendência global. Dessa forma, doenças que já haviam sido erradicadas, como o sarampo e a meningite, voltam a assombrar a população. De acordo com dados divulgados pela Unicef em 2018, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, a cobertura da vacinação contra a tríplice viral, o sarampo, cachumba e rubéola, que estava próximo a 100% de cobertura no Brasil até 2014, caiu para 96,1% em 2015. Em 2016, a porcentagem caiu para 95,4% e em 2017, esse número despencou, passando para 85%. Em relação à poliomielite, a cobertura estava acima de 95% até 2015, mas também foi caindo e chegou a 84,4% em 2016 e apenas 78,5% em 2017. Já a vacinação contra a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, DTP, estava acima de 90% até 2015. Em 2016, passou para 89,5% e em 2017 sofreu uma queda ainda maior, passando para 78,2%. A redução alarmante dos números tirou o sono de muitos especialistas, que entendem essa queda como efeito do sucesso das campanhas de vacinação, ou seja, esses pais eles acreditam que não precisam mais vacinar seus filhos por acreditarem na extinção dessas doenças. Outro fator relevante são as fake news. Apesar da Organização Mundial de Saúde e o Centro Americano de Controle de Doenças garantirem e comprovarem a sua real eficácia, prevenindo em média 3 milhões de mortes por ano, movimentos antivacinais acusam os órgãos de introduzir toxinas que podem causar danos cerebrais e autoimunes. De acordo com especialistas imunológicos, não há provas científicas para esses argumentos. Além disso, pais que não imunizam seus filhos automaticamente colocam em risco a vida de outras crianças. Sueli sentiu na própria pele as consequências de não ter sido imunizada quando era criança. Para ela, a verdadeira vilã não é a vacina, mas sim as doenças. Totalmente a favor da vacinação, porque, como você vê, eu fui vítima da poliomielite. Minha mãe, na época, a pobreza mesmo, tinha muitos filhos, eu era a 7ª, e ela não tinha condições de levar. E quando a vacina chegou, me parece que aqui em Friburgo, deve ter sido no ano de 60, 59, 60, e eu peguei a doença aos 3 anos de idade. Isso comprovado, na época minha mãe contava até que o Dr. Dermeval, um médico muito famoso, quando ela correu comigo, quando eu comecei a passar mal, que ela não sabia o que era, a princípio disseram que era um tombo, que ela correu comigo para o consultório
E ele falou, ainda deu uma bronca muito grande nela, dizendo que era irresponsabilidade por ela não vacinar. Só que na época ela não tinha noção dessas coisas e diante da pobreza, de trabalhar, lavar roupa para fora, um monte de filho pequeno, ela não teve condições realmente de levar para vacinar. De acordo com a OMS, uma alternativa para modificar essa realidade que vem crescendo significativamente é aumentar investimentos para as campanhas. Para a Sueli, as pessoas precisam se informar mais e repensar a decisão de não vacinar seus filhos. Primeiro, total irresponsabilidade, porque hoje em dia, antes, na época da minha mãe, não tinha informação. Hoje tem, até mesmo nos lugares mais restritos, sempre chega. Ou um jornal, ou uma TV, a internet hoje em dia. Aquele pai ou mãe que não faz isso é realmente uma irresponsabilidade deles. Porque o exemplo está aí para muitos verem. Acho que isso é super importante e a gente tem que fazer e tem que obrigar as pessoas a fazerem sim.